do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um painel onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. O aumento de casos da Covid-19 na China foi um dos principais temas da semana. Os lockdowns em Xangai, com o congestionamento de navios nos portos e agora o aumento de casos em Pequim colocam em alerta o agronegócio, já que podem trazer sérios efeitos na cadeia logística global. Na semana, outro assunto que ganhou atenção foi a evolução do plantio da safra de soja e milho nos Estados Unidos. Essa evolução está atrasada e há também uma piora na qualidade das lavouras do trigo de inverno, chamando a nossa atenção. Também segue no radar o clima para a produção de milho aqui no Brasil, com receio de que uma terceira safra sobre a influência do fenômeno Laninha acabe prejudicando o desenvolvimento das lavouras. Lavouras essas que, de acordo com registros de agricultores, já estão com quase 40 dias sem chuvas em algumas regiões de Mato Grosso. Sobre estes e outros assuntos, eu vou conversar com os nossos convidados do Hora H do Agro de hoje. Vamos saudar a Larissa Varholtz, sócia da Valha Agro e que também atuou como assessora especial da ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para assuntos relacionados à China. Larissa, seja muito bem-vinda, uma satisfação recebê-la. Muito obrigada, Kellen, que prazer estar aqui. Obrigada a você. Pedro Deneca, sócio da MD Commodities, consultoria agrícola localizada nos Estados Unidos. Seja muito bem-vindo, Pedro. Uma satisfação recebê-lo também. Bom revê-la, Kellen. Bom estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Obrigada. Recebemos Marco Antônio dos Santos, agrometeorologista e sócio-diretor da Rural Clima. Seja muito bem-vindo novamente, né, Marco Antônio? Um prazer recebê-lo. Eu que agradeço o convite. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada. E um painel cheio de assuntos que importam demais para o agro brasileiro. E eu quero começar com você, Larissa. Depois de Xangai, que completou um mês de confinamento, agora há um temor de que um lockdown também possa acontecer em Pequim. E aí eu gostaria de saber, na sua avaliação, qual o tamanho desse problema lá na China e se o país deve manter essa política de tolerância zero com a Covid e os efeitos que isso pode trazer para o agro e para a economia global, na sua visão. Obrigada, Kellen. Essa situação, de fato, preocupa muito as autoridades chinesas, porque a possível disseminação da Omicron dentro do país pode ter consequências muito difíceis para a população. A gente tem que pensar que a China é um país que ainda não tem a sua infraestrutura de saúde totalmente desenvolvida. Então, se você pensar no tamanho da população, de fato, a infraestrutura de hospitais e, sobretudo, de profissionais capacitados, médicos e enfermeiros, ela não daria conta de atender a um grande número de doentes. Então, a preocupação do governo chinês é prioritariamente essa e é uma preocupação legítima. Agora, as consequências disso, de fato, estão preocupando muito as pessoas que estão confinadas, que estão em lockdown e também as autoridades que têm ali nas suas mãos essa difícil decisão em relação ao impacto econômico de tudo isso que promete ser muito difícil, né? Em relação ao agronegócio brasileiro, os principais efeitos têm a ver com as dificuldades de manter uma cadeia de fornecimento fluida, né? Xangai é o maior porto de contêineres do mundo, então todos nós estamos vendo aí as filas de navios, né, no porto de Xangai e também a dificuldade de caminhoneiros, né, de motoristas de caminhão chineses chegarem até o porto também para fazer carga e descarga. Então, de fato, a gente deve esperar, a depender do quanto dure essa situação, uma dificuldade logística grande que certamente afetará, por exemplo, a nossa cadeia de distribuição de proteína animal, né, a cadeia de frios. O tempo que isso vai durar é que vai determinar
o tamanho do impacto, né? Do ponto de vista das autoridades chinesas, a gente está vendo uma discussão muito grande em relação à racionalidade das medidas, né? Então, o que está se buscando é, sim, a manutenção de uma política de Covid zero, no sentido de que o peso social seria muito grande caso isso não ocorresse. Por outro lado, entende-se que o impacto econômico também precisa ser mitigado tanto quanto possível. E para isso está se pensando em diferentes alternativas. A gente viu em Xangai uma distribuição por distritos, né, por nível de risco. Eu acho que essa é a tendência agora, a gente observar um relaxamento quando possível para tentar mitigar os efeitos econômicos. Mas o peso da possível dificuldade sobre as pessoas, sobre a sociedade, certamente prevalecerá sobre a decisão do governo chinês. Em relação a Pequim, me parece que os efeitos são potencialmente menores em termos de cadeia de suprimentos do que Xangai, né? Pequim não é uma cidade portuária, e desde que o confinamento, que o lockdown ficasse restrito à cidade de Pequim e não, por exemplo, fosse estendido a Tianjin, que aí sim é uma grande cidade portuária com grande impacto na logística, eu acho que seria ruim um lockdown em Pequim por questões administrativas, dificultaria a tomada de decisão das autoridades. Pequim é sede das empresas, é sede do governo e é sede de agências importantes como a GACC, que tem um impacto direto no agronegócio. Mas Pequim não é sede de manufatura e não é um grande hub logístico de recebimento ou de descarga de mercadoria, né? Então, os impactos seriam potencialmente diferentes se a gente observasse um lockdown em Pequim, na minha visão. Muito importantes as suas considerações iniciais, né, Larissa, para essa nossa conversa. E antes da gente prosseguir, eu só gostaria de uma pista sua sobre algo que você disse. Essa consequência que você já observa é uma dificuldade de manter a cadeia de fornecimento fluida. E você mencionou o impacto no agro mais destinado a proteínas animais. Só dá uma pista para a gente. A sua expectativa é que possíveis impactos desta política de tolerância zero com Covid na China possam se espalhar para outras áreas, como, por exemplo, matérias-primas para máquinas agrícolas ou até químicos para a indústria de defensivos, fertilizantes. Só me diga se há ou não uma preocupação nesse sentido para que a gente continue nas próximas rodadas. Sim, há uma preocupação nesse sentido, sobretudo porque Xangai, sendo o maior porto de contêineres do mundo, por lá circulam todos esses tipos de mercadoria que de alguma forma estão em contêineres, né? Então, realmente você tem um impacto sobre diferentes elos da cadeia, mas me parece que quando a gente trata de alimentos, é sempre o setor que, caso exista algum tipo de possibilidade de priorização de setores de atendimento, de setores de criação de linhas expressas de atendimento ou qualquer coisa dessa natureza, eu tenho a impressão de que o governo chinês sempre tentaria direcionar esses esforços para o setor de alimentos, caso isso fosse possível. Mas eu imagino que sim, a gente deve esperar um atraso na entrega, por exemplo, de máquinas, de peças de reposição, né? Então, aqueles que podem garantir estoques maiores, estoques mais longos, me parece que deveriam olhar nessa direção, porque tudo depende do tempo que dure o lockdown em Xangai em particular, né? Mas, de fato, as empresas, mesmo que elas tenham tido a capacidade de produzir, elas não estão tendo a capacidade de escoar. Então, isso provavelmente vai se espalhar para outras partes da cadeia também. Muito bem, obrigada, Larissa. Vamos continuar com essa conversa ainda sobre China. Eu me dedico a perguntar a você, Pedro, como essa situação lá na China, na sua visão, pode afetar a demanda do país asiático por commodities agrícolas, como, por exemplo, grãos. Você prevê algum tipo de redução na demanda chinesa? Kelly, isso já está acontecendo, né? A gente percebe que a importação, por exemplo, de soja dos chineses esse ano está bem abaixo do que estava ano passado. Então, isso aí acaba... já está sendo refletido no mercado, né? Porém, colocar um aspas bem grande aqui, porque a China vai sempre... até que algo drástico mude, né, no papel que a China tem hoje no mercado global,
A China vai sempre demandar commodities agrícolas, né? Vezes ela vai demandar um pouco menos por vários motivos. O motivo desse momento, na nossa opinião, não é só devido aos lockdowns também. A China está tendo problemas seríssimos econômicos, né? A economia chinesa não está bem nesse momento. Então, você tem uma desaceleração econômica na China também está acontecendo, muito por causa também dos lockdowns, consequências disso. Mas a China, novamente, ela já está comprando menos soja, por exemplo, do que o ano passado. E também temos que ficar de olho nos preços, né? Os chineses, eles são comerciantes fantásticos, né? Eles realmente não vão perseguir preços muito altos se não tiverem que perseguir. Ou seja, se houver uma expectativa, uma esperança de preços um pouco menores, eles vão jogar para frente essa demanda o quanto mais eles puderem jogar, contando com os estoques atuais que eles têm. Então, para responder diretamente a sua pergunta, já está sendo afetada a demanda, eles já estão comprando menos no comparativo desse ano da importação com o ano passado e do ano passado com o ano retrasado. A demanda é bem menor, tá? Mas ainda é uma demanda extremamente robusta e os chineses, novamente, se eles estão comprando um pouco menos agora, na nossa opinião, pode-se ter quase certeza que daqui a alguns meses eles voltarão a comprar um ritmo um pouco mais forte. Só um ponto final aqui, antes de passar o bastão de volta para você. Temos que ponderar que a demanda chinesa, apesar de ser extremamente robusta, ela está presa, por exemplo, na demanda por soja, ela vem presa entre 85 e 100 milhões de toneladas, aproximadamente, já fazem basicamente anos. Tá? Então, esse é um ponto muito importante que a gente tem que levar em consideração. Não estamos mais naquele cenário de 2010, 11, 12, 13, 14, por exemplo, quando vimos a demanda chinesa aumentando aí 5, 10, 15 milhões de toneladas ano após ano. Então, é um cenário completamente diferente. E agora, vamos ver o que acontece com a safra americana, o que acontece com preços e quando que a China vai voltar de uma forma mais robusta ao mercado. Legal. Agora, para a gente entender esse aspecto que você traz, quando afirma que a demanda já está desacelerando, que não há, nos últimos anos aqui, de acordo com os dados que você apresentou, um crescimento no volume de compras substancial, né? Você trouxe até dados para ancorar essa informação. O que justifica essa redução na demanda por grãos que você mencionou? É parte dessa desaceleração econômica ou tem outros fundamentos? Excelente pergunta, Kellen. É de tudo um pouco, né? Nós, por exemplo, vamos olhar para 2020, né? Até um pouco antes. Vamos voltar um pouco antes na história, durante a guerra comercial entre China e Estados Unidos. Quando nós tivemos a guerra comercial entre os dois países, ali 2018, 2019 principalmente, a China comprou bem menos dos Estados Unidos, focou muito mais as suas compras, as suas importações de soja, por exemplo, no Brasil, certo? Isso levou preços de commodities, a soja, muita gente não lembra, mas a soja em 2019 chegou a operar abaixo de $8 o bushel, né? Bateu 7,80. No início de 2020 também preços estavam baixíssimos. Logo antes do relatório de agosto de 2020, quando, lembrando, China e Estados Unidos assinaram um acordo comercial, aquela fase 1 do acordo comercial em janeiro de 2020, a China não aumentou as suas compras de commodities agrícolas norte-americanas até o segundo semestre de 2020. Por quê? Esperavam aí a definição da safra norte-americana. Até agosto a safra vinha muito bem. A China, de repente, entrou no mercado comprando quando o milho estava abaixo de 3,50 o bushel. Hoje, a nível de comparação, está acima de $8 o bushel. E quando a soja estava ali próximo a 8,50 o bushel, tá? E hoje, você sabe muito bem, a soja está ali em torno de $17 o bushel. Ou seja, naquele segundo semestre de 2020, a China entrou comprando muito forte. E nós acreditamos, tá? E nossos contatos lá dentro da China confirmam isso também, que houve um movimento de restocagem por motivações políticas para preencher aquela fase 1 do acordo que fizeram com os Estados Unidos, ainda naquela época no governo Trump, e também motivações econômicas, né? Agora, se a China já sabia o que aconteceria com o Covid ou não, as teorias de conspiração que passam por aí, nós não vamos nem entrar nisso. A realidade é que eles viram uma oportunidade com preços baixíssimos
novamente, motivações econômicas, políticas, claro, socioeconômicas para eles dentro do país, de reestocarem os alimentos, e nós acreditamos que eles fizeram isso. Então, agora, com preços mais altos, eles não têm necessariamente essa necessidade de perseguir preços mais altos nos níveis que estão. Até quando isso vai durar, Kellen? É difícil saber, mas sim, a desaceleração econômica, os lockdowns, acabam atrasando, digamos assim, a retomada dessa demanda mais robusta da China. Muito bem, então a resposta está em estoques feitos no momento de baixa de preço, e essa retomada de uma compra mais aquecida por parte da China pode ser atrasada em função desses eventos que a gente está observando aí, os lockdowns e essa onda de Covid. Obrigada, Pedro. Vamos adiante. A gente já começou com rodadas muito interessantes essa fase inicial, e aí falta um componente nesta conversa, que é o componente climático. O mercado acompanha esses temas também, e o clima está no centro das atenções para a oferta de grãos, né, das safras ao redor do mundo. A última atualização, Marcos, sobre a atualização da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, conhecido como NOAA, indicou uma continuidade do fenômeno Laninha. A minha pergunta para você é: há outros locais em que fazem esse tipo de aferição sobre o fenômeno Laninha, também indicando que sim, teremos Laninha novamente, terceiro ano seguido aqui na América do Sul? E quais efeitos que você espera para a oferta de grãos? Olha, Kelly, existem vários outros, né, institutos ao redor do mundo que fazem essa aferição, essa previsibilidade dos fenômenos, tanto El Niño quanto Laninha. No entanto, todos agora começaram a colocar realmente, não só o modelo da NOAA, né, dos Estados Unidos, a continuidade da Laninha. Então, alguns já colocam. A NOAA continua colocando ele com mais intensidade, os demais menos intensidade, e o que a gente vê é que, pelo menos até o início da nossa safra aqui no Brasil, ou seja, início da nossa primavera, e, consequentemente, toda a safra norte-americana deverá ser influenciada pelo fenômeno Laninha. E isso pode trazer, sim, algumas consequências, muito mais para a safra americana do que para a nossa segunda safra de milho, tá? Eu não vejo, nesse momento, que a Laninha, ou a continuidade da Laninha, possa trazer problemas para a nossa safra aqui no Brasil, tá? Para a segunda safra. Agora, para o início da safra, podemos ter, sim, algumas pequenas consequências, porque ainda está muito aberto essa questão da Laninha. Em 2020, se você me recorda, nós tivemos a primeira Laninha, e onde as chuvas se atrasaram demais, né? Quase um mês e meio de atraso no início da safra, no início real da safra. Já em 2021, ou seja, na safra passada, tivemos o segundo ano de Laninha, uma atmosfera ainda mais fria, e mesmo assim as chuvas chegaram muito cedo. Foi um dos plantios mais cedo dos últimos anos. Então, ficar fazendo prognósticos que mesmo com uma terceira Laninha, as chuvas vão atrasar, vão adiantar, vão isso, vai ter seca não sei aonde, vai ter seca, ainda é muito prematuro. Por quê? Como a Laninha um pouco mais fraca, e todos os modelos estão dando isso, uma Laninha com uma intensidade menor do que foi as últimas duas, porque isso vai acontecer de fato, mesmo, independente se ela vai continuar por até 2023 ou não, a gente não sabe ainda, mas a hora que essa continuidade dela deve trazer uma intensidade menor. O Atlântico vai ter um peso muito maior do que o Pacífico. E a previsibilidade do Atlântico, ele é curta em comparação ao Pacífico. Então, assim, tomar decisões agora para a nossa safra no segundo semestre, principalmente falando lá em novembro, dezembro e verão, é muito prematuro por enquanto. No entanto, o que a gente vê é, para a safra americana e até para a chinesa, os impactos já são visíveis. Visto agora o frio que nós estamos tendo nos Estados Unidos, o Pedro deve estar lá, deve saber muito bem, né? O
o frio que está tendo, o atraso nesse avanço do plantio, por conta tudo de uma atmosfera mais fria, de uma laninha ainda persistente. E com relação à Ásia, é uma condição um pouco melhor, porque você tem as chuvas de monções chegando nas horas que tem que chegar. Muito bem, ou seja, a gente tem aqui a informação do Marco Antônio dizendo que a gente vai ter a influência de um laninha, porém com menos intensidade, e isso acaba impactando aqui o Brasil, pelo menos até o início da primavera, que é quando a gente começa ali parte da semeadura da safra de verão, né, Marco? E a safra dos Estados Unidos já sobre a influência deste fenômeno. Então eu vou dar início aqui, pedir para vocês licença por um minutinho, e a gente vai dar início à segunda rodada do nosso painel, em que a gente vai explorar justamente este aspecto, a condição da safra lá na Ásia. A Larissa vai trazer para a gente esses detalhes. Na sequência, a gente vai avançar com a visão do Pedro sobre a condição da safra dos Estados Unidos e um degrau à frente com o Marco dizendo que tipo de clima a gente vai ter sob a safra dos Estados Unidos. Será que ela tem potencial para ser muito farta ou menos farta? Vamos começar então. E aí eu venho com você, Larissa. O Marco acabou de tratar das condições da safra asiática. Você, como uma especialista em China, tem informações também sobre como as condições climáticas estão impactando a produção de grãos, por exemplo, na China. A China é o segundo maior produtor de milho do mundo e a gente sabe que isso importa demais para os mercados globais também, não é? Conta pra gente, por favor. Olha, Kellen, eu diria que uma grande preocupação na China, sobretudo nesse momento, né, e a China está se aproximando agora da janela de plantio da primavera, uma janela importante. A principal preocupação agora me parece ser justamente a disseminação da Omicron. A gente tem Xangai como ponto de total atenção, né? O primeiro foco, o foco mais importante de disseminação na China, mas o segundo mais importante é Jilin, né? No nordeste da China, uma região que é conhecida como o celeiro chinês, onde 20% dos grãos chineses são produzidos e que agora tem algum risco de também precisar entrar em lockdown. Então, as atenções estão se voltando a Jilin, existe uma preocupação de que isso de fato aconteça. Novamente, como eu disse no começo, no primeiro bloco, né, a racionalidade, ela sempre se busca um equilíbrio ali entre racionalidade nas medidas e, ao mesmo tempo, uma atenção, um cuidado com a população no que diz respeito à saúde. E aí, quando você pensa nas regiões rurais da China, esse assunto ele fica ainda mais importante, porque o desenvolvimento chinês ele aconteceu prioritariamente na zona costeira, como a gente sabe, e há um desbalanço ainda que está sendo combatido, né, pelo governo em relação à infraestrutura que você tem nas cidades e no campo, né? Então, hoje, a realidade do campo de uma população em que o nível de não vacinados é maior do que nas cidades, então você tem mais pessoas que não foram vacinadas, você tem uma carência ainda maior de infraestrutura de saúde, hospitais, médicos e enfermeiros, e o que leva a uma preocupação com potenciais lockdowns, e tem também a questão da segurança alimentar. E segurança alimentar na China é uma questão de segurança nacional. Então, o grande desafio aqui é equilibrar esses diferentes elementos, porque você tem uma situação em que os agricultores não estão conseguindo chegar no campo, não podem estar no campo para de fato semear, e você também tem a dificuldade da chegada dos insumos, né? Fertilizantes, sementes, você tem a dificuldade dos motoristas de caminhão que novamente não conseguem chegar em algumas cidades para fazer as entregas, porque eles têm receios de entrar na cidade e serem colocados em quarentena. E os motoristas que acabam entrando em quarentena, eles ficam dias sem trabalhar e consequentemente sem remuneração. Então essa é uma questão muito importante, né? Como é que as lideranças chinesas vão assegurar que o agricultor consiga estar no campo e tenha os insumos necessários para aproveitar essas janelas de plantio da primavera? Eu diria que esse é o grande desafio. Então, no que tange à segurança alimentar, para além de todos os elementos que a gente já tem, né, de distúrbios internacionais aí que afetam a geopolítica do alimento, né? A gente tem uma situação de guerra ali muito próxima também da China, com efeitos sobre essa questão de segurança alimentar.
alimentar. Então, esse elemento do plantio na China nesse momento é mais um acréscimo a uma situação de estresse nesse tema da segurança alimentar para os chineses. Nessa situação que você coloca como uma situação mais agravada, né, pela questão de pandemia e eventuais riscos ligados ao plantio, e você também coloca a segurança alimentar como uma questão super relevante, né, para a política, a economia e toda a manutenção do poder também lá na China, a sua visão é que essa situação de mais fragilidade pode abrir uma brecha para aumentar essa demanda por importação de grãos, que foi o tema que a gente tratou agora há pouco, ou ainda não seria precoce fazer esse tipo de análise? Olha, eu acho que vai depender de como é que se dá, de fato, o plantio nessa janela que agora se apresenta, né? Há uma série de chamados, digamos assim, a políticas que busquem um equilíbrio, ou seja, que permitam ao agricultor que ele tenha acesso à terra, que permita que os insumos cheguem no momento correto. Se isso vai acontecer ou não, é o que a gente vai precisar observar nas próximas semanas, mas existe um risco de que essa janela não seja aproveitada na sua integralidade, que o plantio acabe não ocorrendo ou que ele acabe sendo apenas parcial. E disso vai depender essa potencial necessidade ainda maior de importações do Brasil. Sim, a gente está falando de uma região que é grande produtora de trigo, de soja, e há relatos também com esse mesmo tipo de preocupação relacionada à pandemia no sul da China, que aí seria mais para o arroz, né? Mas, de fato, a gente vai precisar acompanhar isso nas próximas semanas. É disso que vai depender esse impacto sobre o nosso agronegócio, na minha visão. Muito obrigada, Larissa. Pedro, vamos avançar um pouquinho agora com você para a safra dos Estados Unidos. Nesta semana, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos indicou uma piora na condição do trigo de inverno e também um atraso no plantio da soja e do milho. Qual é o cenário da safra norte-americana, você que está aí, e qual é o tamanho do impacto dessa condição climática de laninha mencionado pelo Marco na previsão de produção e preços, na sua visão? Daineca, será que a gente não está te ouvindo? Será que você fechou o seu microfone? Vamos checar? Só para a gente não perder aqui o fio da meada. Pronto, agora sim, perdão. Responda para a gente, por gentileza. Eu vou envolver o Marco, tá? Na primeira parte da minha resposta, se você não se importar. Marco, fala para mim, qual que é a relevância de um atraso do plantio da safra do Brasil em setembro? Existe relevância fora para o produtor de algodão? Em setembro? Não, por enquanto não. Ótimo. Então, só começa a trazer relevância, Pedro, deixa eu completar, só começa a trazer relevância se o plantio for jogado para novembro, ponto. Pronto, era isso que eu queria escutar, você me ajudou para a minha resposta, Kellen. Setembro no Brasil, que o Marco acabou de confirmar, que nós concordamos plenamente com o que ele acabou de falar, é abril nos Estados Unidos. Uhum. Um atraso do plantio nos Estados Unidos em abril não significa absolutamente nada, absolutamente nada. Agora, maio, aí é outra história. Então, nós vamos ter que ver como o clima vai se comportar em maio, tá? E lembrando que aqui nos Estados Unidos nós não temos uma situação de segunda safra como aí no Brasil. Sim, por exemplo, o produtor de algodão, ele gosta muito de poder entrar no campo e plantar em setembro, plantar a soja dele talvez nas primeiras semanas ali em outubro, para ter uma janela excelente de plantio do algodão. Aqui nos Estados Unidos não existe isso, tá? Então, o produtor gostaria de entrar em abril, se abril tivesse com um clima mais quente, com umidade do solo boa? Claro, ele adoraria, o produtor quer plantar, ele quer começar o novo ciclo dele. Mas em relação à relevância, a impactos que isso pode ter na produtividade dos Estados Unidos, falar que um atraso em abril pode ter impactos, não é fato, tá? Agora, maio pela frente, as previsões climáticas, pelo que nós estamos acompanhando, o Marco depois pode confirmar ou não, mas as previsões climáticas que nós estamos observando para o mês de maio e o início de mês de junho são excelentes para a grande maioria do cinturão norte-americano. Agora, esse excelente pode continuar trazendo um certo atraso no ritmo de plantio, porque a umidade no solo está sendo restabelecida nas principais regiões dos Estados Unidos. Dando um exemplo para vocês, há menos de um mês atrás, nós tínhamos aí mais de 30% da área
do cinturão de soja nos Estados Unidos sob condições de estresse hídrico. Isso há menos de um mês atrás. Agora, nós já estamos caminhando para 10% e bem provavelmente vamos para menos de 10% da área do cinturão sob estresse hídrico. Tá? Então, esse é um ponto para observarmos. Agora, tudo bem, isso está causando um certo atraso agora no plantio. Esse atraso no ritmo de plantio fica relevante na segunda metade de maio, principalmente ali em junho, na primeira semana de junho. Se ali chegarmos com um atraso de plantio relevante, aí isso pode virar um problema maior. Mas por agora, previsões são muito boas. Em relação ao trigo de inverno que você mencionou, os Estados Unidos, isso é muito mais uma questão interna, tá, Kellen? Os Estados Unidos não está exportando muito trigo. Havia uma expectativa muito grande de que com a trágica guerra na Ucrânia, muito dessa demanda, né? Lembrando que a região ali do Mar Negro, Rússia e Ucrânia, correspondem a mais de 30% do trade global de trigo. Então havia uma certa expectativa de que parte da demanda que iria para lá viria para os Estados Unidos. Isso até agora não está acontecendo. Tá? De fato, a safra de trigo de inverno é uma das piores da história nesse momento aqui nos Estados Unidos. Isso não tem como negar. Porém, a demanda que estaria se esperando não está vindo e os Estados Unidos está agora prestes a plantar, já está começando a plantar a sua safra de trigo de primavera, né? Que até aqui as expectativas são razoáveis. Nebraska vinha muito seco, não é uma área muito grande de trigo, mas ali fica de olho nas Dakotas, que estão recebendo chuvas até agora, mas sempre muita atenção. E lembrando, com tudo isso que eu falei, o mais relevante para clima e para determinar não só a performance da safra americana, mas também o seu possível impacto nos preços, não é abril, não é maio e não é nem junho. É realmente julho. Como o clima vai se comportar em julho e também olhando um pouco aí para a primeira metade de agosto. Esse é o período crítico para o mercado. Em relação a preços, eu posso só terminar e falar para vocês o seguinte, falar exatamente o que nós falamos para os nossos clientes há em torno de 10 dias atrás. O que nós podemos garantir para vocês é o preço da soja e do milho em Chicago não estarão nos níveis atuais daqui 3 meses. Isso você pode apostar. A soja não estará a 17. Ou ela vai para mais de $20 ou ela vem para $12. O milho ou vai para rumo a $10 o bushel ou vai rumo abaixo dos $6 o bushel. Mas ficar onde está, não ficará. E vai depender do clima. Vamos ver o que o Marcão vai falar para a gente que pode acontecer em julho aqui, Marcão. Para a gente fechar esse ponto que você traz, que é bastante importante, sobre essa precocidade que você avaliou no comportamento em relação à evolução do plantio, né? Você disse que é completamente aceitável um leve atraso em abril, tratando-se de plantio nos Estados Unidos. O que eu gostaria só de saber e fechar com você, Pedro, na MD vocês fazem estimativa de produção? Se sim, você prevê que a condição climática que você enxerga hoje tem potencial para uma safra cheia ou próxima de um recorde ou não, diante de uma presença de laninha, como o Marcos já colocou? Se puder rapidamente responder essa pergunta. Não ouviu, Marco? Pedro? Pedro está ouvindo? Eu estou ouvindo. Kelly, não tô te escutando. Eu estou te ouvindo, Kelly. Bom, vamos entender o que aconteceu com Pedro. Não escuta ainda? Vou fazer o seguinte, então. Enquanto a equipe técnica cuida da questão com o Pedro, eu me dirijo a você, Marco, e a gente volta com você, tá bom, Pedro? Pedro não ouve ainda, né? Perfeito, Acho então vamos em frente. Marco, com você, diga pra gente o que esperar do clima nos Estados Unidos. Olha, Kelly, como o Pedro bem colocou, o que está se mostrando é que essa primeira quinzena de maio ainda será com chuvas e muito frio ainda em grande parte das principais regiões produtoras, tanto de soja, milho, dos Estados Unidos. Já na região do Texas, que é o algodão, lá é o contrário. Tem chuvas, mas muito calor. No entanto, a segunda quinzena de maio volta a uma condição melhor, onde você tem calor e chuvas, né? Só que o grande problema fica, se a laninha ganhar um pouco mais de intensidade, né, ou mesmo se mantendo nesses patamares que estão agora, o verão norte-americano, que ali
tanto julho quanto agosto, poderão ser com chuvas irregulares. E aí vai depender muito dessa frequência de chuvas e até mesmo os volumes que deverão ocorrer para a gente determinar se haverá quebra ou não. No entanto, diferentemente aqui do Brasil, onde a maioria dos solos são arenosos, né, tirando o sul, que é um pouco mais argiloso, mas grande parte do cerrado, ele tem um solo com pouca capacidade de retenção de água. Já os solos americanos têm boa capacidade. Então, muitas vezes, eu já vi acontecer, dá uma chuva no começo, na primeira semana de julho, passa 20 dias, dá mais uma chuva. Aí passa mais 20 dias, dá outra chuva. E assim, mesmo com espaçamento grande, a safra norte-americana pode atingir seu potencial máximo. No entanto, como os modelos não indicam chuvas, né, nesses 15 dias, o mercado entra em polvorosa. Então, o que eu vejo é muito mais uma condição de oportunidades de negócio do que, por enquanto, uma quebra nos Estados Unidos. Olhando apenas clima, como, né, que é a minha profissão, eu acho que a safra americana não tem condições para ser uma safra cheia. Ponto. O quanto de quebra, não sabemos ainda. Está muito longe para saber qualquer percentual de quebra. Mas é fato que, no nosso modo de ver, há uma tendência, sim, não só pela laninha, tá? Eu quero que deixe bem claro, não é só a questão laninha, mas existem outros fatores, como oscilação decadal do Pacífico, oscilação antártica, que são fenômenos que estão acima da laninha, são muito mais macro que laninhas, que esses fenômenos estão hoje do mesmo jeito que estavam em 2012, quando teve-se a quebra, a grande quebra nos Estados Unidos. No entanto, isso não significa que vai quebrar igual a 2012, por favor. Mas que as chances de quebra esse ano, se você colocasse numa balança, as chances de quebra entre quebra e produção recorde, qual que você colocaria? Eu falava assim, uma pequena quebra hoje. O quanto de quebra? Não faço a mínima ideia ainda, que tem evolução de plantio, tem quando que vai ter as pequenas estiagens e tal, mas é fato que eu não acredito numa safra cheia nos Estados Unidos esse ano, olhando só clima. Muito bem, obrigada, Marco. Pedro, você voltou, está nos ouvindo? Faz um positivo para a gente, por gentileza. Acho que não. Então vamos adiante, porque essa pergunta eu vou guardar para o Pedro também. Larissa, conta pra gente, você que acompanha China com muita atenção, um dos temas que a gente gosta muito de ver é sobre fertilizantes. Mas vamos fazer o seguinte, vou pedir para você responder a essa depois do intervalo. Pode ser, Larissa? Com certeza. Então, combinado. A gente vai fazer um breve intervalo e voltamos com mais rodadas sobre fertilizantes, a visão também lá dos Estados Unidos, da MD Commodities, sobre o potencial para o tamanho da safra dos Estados Unidos, e vamos seguir avaliando no detalhe a segunda safra de milho que já está semeada aqui no Brasil, riscos climáticos e oportunidades de negócios para o Brasil. É já já, eu espero você, não saia daí. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na tela da Jovem Pan News. E vamos a mais uma rodada com os nossos convidados. Larissa, deixei aqui um gostinho para a nossa audiência sobre o que você vai trazer agora, que é a expectativa para o mercado de fertilizantes com toda essa situação que acontece na China. A China acabou se retirando, né, do mercado como uma exportadora e há uma grande expectativa para a volta da China na exportação de fertilizantes. Você consegue enxergar algum cenário de curto prazo em que a China volte a ter uma posição mais protagonista na exportação de adubo, ou vai ter esse vácuo ainda na oferta? Olha, Kellen, eu sempre acho importante a gente lembrar que a China é uma grande produtora, exportadora e consumidora de fertilizante, né? A gente está falando, se a gente pensar em produtos agrícolas de forma geral, do maior produtor de produtos agrícolas no mundo. Então, de fato, eles têm uma necessidade muito grande que, na minha visão, vai ser prioritária para eles o atendimento a essa necessidade,
principalmente em vista do grande número de turbulências que estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Uma inflação de preços de alimentos dentro da China, as questões que colocam em risco o crescimento econômico chinês, como o Pedro muito bem mencionou já, essa dificuldade potencial de se aproveitar agora essa época de plantio que deveria começar a ocorrer. Então, de acordo com essa evolução ao longo das próximas semanas, eu acho que a gente vai ter uma visão mais clara de para onde vai o setor de fertilizantes, mas eu imagino que sim, a necessidade interna vai continuar sendo priorizada. O cenário ainda é de que a gente tenha restrições nas exportações, pelo menos até junho, julho desse ano, mas vai depender muito dos efeitos que a gente encontre aí ao longo dessas próximas semanas. Um cenário que eu imagino que talvez possa acontecer é que se a gente tiver uma restrição muito grande para a chegada dos insumos, inclusive dos fertilizantes, nas áreas chinesas de plantio, eventualmente a gente possa ter ali um excedente até para ser exportado pela simples dificuldade de fazer isso chegar nas regiões certas na hora correta. Então, imaginando ali, sem uma bola de cristal, mas tentando pensar nas possibilidades futuras, até isso eu acho que poderia ocorrer, né? A depender da rigidez de determinados lockdowns, talvez por uma dificuldade de se entregar o fertilizante na zona chinesa que mais precisa, a gente consiga talvez direcionar isso para exportação. Muito bem, obrigada, Larissa. Pedro, agora a gente reestabeleceu a conexão com você. Tenho duas perguntas para te fazer. Estados Unidos ficou no bloco anterior, mas eu preciso te ouvir sobre a sua visão na AMD de potencial de safra farta ou safra mais magra nos Estados Unidos em função de clima. De onde você está partindo agora? Um clima pior para a safra ou um clima dentro de uma normalidade que pode aproximar-se até de uma produção recorde nos Estados Unidos? Vamos lá, complementando o que o Marcão falou para vocês, nós acreditamos hoje, a gente tem que trabalhar com patamares, né? É muito difícil a gente começar a tentar ter uma visibilidade para quando importa mais, que é julho e agosto. Então, isso a gente deixa mais para companheiros como o Marco, né, que é um agrometeorologista. Mas nós acreditamos o seguinte: um patamar de produção nos Estados Unidos hoje, na nossa opinião, para soja, de acordo com a área de plantio anunciada e aqui a área que nós acreditamos que vai acontecer, deve ser entre 120 e 130 milhões de toneladas. Tá? Lembrando que recorde de produção nos Estados Unidos é 121,5. Hoje, nós ficaríamos surpresos se a produção vier abaixo de 120, de acordo com a área a ser semeada. Ou seja, você está prevendo uma safra recorde de soja dentro da condição que você tem hoje? Não, nosso recorde seria acima de 122, tá? Eu digo, o potencial hoje é 120 a 130 dentro de uma relativa normalidade. Lembrando que se for 120, é uma quebra de 10 milhões de toneladas, porque o potencial é 130. Tá bem. Tá? Então, isso. Agora, em relação ao milho, a safra deve ficar entre 375 e 385, talvez 390 toneladas, tudo depender do clima ao longo do mês de julho. Chegando mais próximo, a gente pode dar uma ideia melhor. Só um outro ponto, o mercado vai reagir a esses números, tá? Por mais que seja uma safra de, por exemplo, 120 na soja, que seria a segunda maior safra da história, o mercado, no começo, pelo menos, vai tratar isso como um problema, porque seria uma quebra. O potencial é 130 na soja. Então, acho que o Marco até falou isso no segmento anterior, eu não consegui escutar direito, porém, oportunidades não devem faltar no mercado climático norte-americano. A gente só tem que tomar cuidado, né, com o que vai realmente acontecer no final. Para fechar rapidamente, então, a sua análise neste momento é de um potencial de safra farta. É daqui que você está partindo, correto? Sim. Ótimo. Sim. Vamos passar para o Brasil, então. Nesse momento, Pedro, a segunda safra de milho já foi semeada. Alguns produtores agora, principalmente em Mato Grosso, começam a relatar problemas com a escassez de chuvas. Relatórios da ProSoja Mato Grosso apontam mais de 20 dias em alguma região, mais de 30 em outras. Como é que está a sua visão sobre a condição da segunda safra de milho no Brasil e impacto para preço? Isso já está sendo impactado, né? Os preços, as cotações de milho na B3 já reagiram, mais de R$10 a saca, isso nas últimas 2 semanas. Então, isso está claro que já está sendo impactado na B3.
uma oferta menor do milho. A gente fica triste, né? Porque tivemos problemas com a safra verão no Brasil, principalmente no sul. E essa segunda safra prometia muito até o início de abril. E aí tivemos esse período mais seco em abril, que sem dúvida vai tirar a produção. Agora a questão é saber quantificar isso, né? Na nossa opinião, o potencial de produção da safrinha era entre 93 e 95 milhões de toneladas, e seria uma safrinha fartíssima, né, no Brasil, mas hoje nós temos que trabalhar com um número mais próximo a 85 milhões de toneladas. Esse número pode vir mais próximo a 80 ou pode ficar um pouco acima de 85, mas é prematuro agora a gente fazer uma posição em cima disso, até que a gente veja como que as lavouras que ainda vão produzir bem, qual será realmente a produtividade quando a colheita começar. Aí a gente vai ter uma ideia do dano que realmente foi ou não feito. Mas está bastante claro que você já fez um corte dentro da sua expectativa inicial, que poderia ser de até 95 milhões de toneladas de produção na segunda safra. Agora você está com 85 milhões, com um viés que pode ser ainda mais baixista, a depender da condição climática, né, Pedro? Obrigada, Pedro. Sim. Marco, com você agora, qual é a condição de clima para a safra de milho que está no campo? Vai ter uma melhoria na condição de chuvas para a região central? Algum problema potencial com geada? Se você puder trazer para a gente. Olha, então vou começar por geada. Não tem nada no radar por enquanto. Nada. Se tiver alguma coisa, está mais para junho do que para maio. Então está muito longe ainda para fazer qualquer prognóstico. Pelo menos nos próximos 20 dias, nada de geada nas áreas produtoras de milho. Com relação agora a chuvas, na semana que vem entra uma frente fria, né? E deve levar chuvas para a região central do Brasil. Então, essa primeira quinzena de maio deve voltar a chover em boa parte das regiões centrais, como Mato Grosso, Goiás e Minas, que são as regiões que mais estão sendo afetadas pela estiagem. No entanto, Keren, o que tem para falar é o seguinte: mesmo com o retorno dessas chuvas, o potencial produtivo de muitas lavouras já foi comprometido. Então, mesmo que volte a chover, muitas lavouras não conseguem se recuperar e produzir o que eram para produzir se tivesse chovido bem em abril. Porém, o que a gente vê, eu compartilho com a previsão, com os números do Pedro, da MD, que é uma safra recorde esse ano, né? Independente de quanto você parte. Eu já vi gente partindo de 85, eu já vi gente partindo de 95, vai depender muito da consultoria, né? Mas é fato que a safrinha esse ano é uma safra farta, cheia, desde o começo, né? A gente sempre apostou numa safra cheia, principalmente se vem uma quebra no Mato Grosso, no Goiás e em Minas, não vai acontecer isso no Paraná, sul de São Paulo e Mato Grosso do Sul, onde está chovendo muito e os produtores estão de sorriso de orelha a orelha, porque havia-se lá atrás uma tendência de seca, coisa que a gente nunca acreditou, você sabe muito bem disso, né? A gente nunca apostou em seca no Brasil no sul, e a tendência agora é de chuvas. Então, assim, eu não vejo que possa haver quebras maiores do que já ocorreram, entendeu? Você também faz aí na Rural Clima algumas projeções para produção. Sim. Como é que está o seu número para milho? O meu número de milho não era esse tanto que a MD falou. A gente estava entre 90 e 91 milhões, tá? De potencial máximo. Uhum. Hoje, a gente trabalha com potencial entre 82 a 85 milhões. 82, Porque 85. também teve algumas quebras no Paraná por conta daquela chuva de pedra do final de semana, que pegou uma área expressiva. E que quando dá pedra, né, a perda é de 100%, infelizmente. Então, isso a gente tem que colocar no radar também. Obrigada, gente. Eu volto com vocês já. Agora a gente vai dar início à última rodada do Hora H do Agro de hoje e a gente vai falar de oportunidades. Quais são as oportunidades que eles estão enxergando daqui para frente? Porque é assim que a gente vai terminar a edição de hoje. Volto com os nossos convidados e pergunto a você, Larissa, quais são as oportunidades que você enxerga tratando-se de China e que o Brasil tem que ficar muito atento, os agricultores, os nossos telespectadores, para não perderem esse bonde?
Olha, Kellen, eu vou fazer uma provocação que tem mais a ver com o médio prazo do que o curto prazo, que é o seguinte: a gente está aqui em pleno 2022 vendo o tema da segurança alimentar de novo subir para o topo da agenda política na China. E o Brasil é um grande parceiro da China, né? A China compra 1/3 de tudo que exporta o nosso agronegócio e, na minha visão, o Brasil e a China deveriam assumir o protagonismo dessa relação comercial. Uma relação comercial muito pujante, muito forte, que é muito maior do que o PIB de vários países no mundo e que a gente não controla, né? Que tem uma série de intermediários. Eu acho que fica aqui uma reflexão para a gente pensar de que forma o Brasil e a China deveriam trabalhar mais próximos para, de fato, serem os protagonistas desse processo. Na minha visão, a gente tem que ter os chineses também participando do financiamento da safra aqui no Brasil, aproveitando os novos instrumentos disponíveis. Ressalto aqui o FIAGRO, os fundos de investimento para as cadeias agroindustriais. Vejo aqui uma grande oportunidade para fazer essa provocação, porque me parece que um comércio desse tamanho, que é de uma estratégia, uma posição estratégica tão grande para o nosso maior comprador, num momento de turbulência como esse que a gente está vivendo, só fica mais claro que são poucos os países no mundo que conseguem atender a uma demanda tão grande quanto a chinesa. Quer dizer, o Brasil mostra consistência, consegue entregar, consegue cumprir os seus contratos, mesmo numa situação de estresse internacional. Eu acho que isso é valorizado por aqueles países que se veem numa situação mais frágil nesse contexto. É preciso lembrar que, apesar da China ser um grande comprador, é o maior comprador, o maior importador de produtos agrícolas no mundo, mas tudo que ela importa corresponde a apenas 10% de tudo que ela consome. Ou seja, a China, apesar de ser uma grande importadora, ela é uma grande produtora e ela dá conta de produzir muito daquilo que ela precisa. Mas a gente, de fato, está numa posição, na minha visão, estratégica, e a gente deveria se preparar para usar isso melhor, para garantir mais. Porque senão a China pode se aliar, por exemplo, à Rússia e aí o Brasil perder espaço na compra de grãos que a China faz? Só para eu entender em que nível está a sua preocupação diante da condição atual, Larissa. Olha, eu tenho duas visões, uma de preocupação e uma de oportunidade. Isso que eu acabei de dizer, eu acho que vale independentemente da questão agora da guerra na Ucrânia. Mas, realmente, o elemento guerra na Ucrânia me parece que coloca mais uma questão na mesa, que é essa possível aproximação entre Rússia e China. E se a gente pensar num cenário em que as sanções econômicas contra a Rússia perdurem e que ela tenha dificuldade de exportar os seus ativos energéticos, pode ser que a Rússia tome a decisão de apostar no desenvolvimento do seu potencial agrícola como uma possibilidade de desenvolvimento econômico, porque ela pode ficar sem alternativa, né? Ela tem um potencial agrícola adormecido, não explorado. Se ela decidir explorar esse potencial, estando tão próxima da China e com sanções vindas de outros países, me parece que o destino natural desse possível potencial seria, sim, a China apresentando ao Brasil uma concorrência. Eu realmente tenho essa preocupação. Obrigada, Larissa. Nosso tempo está acabando, gente, então eu tenho 1 minutinho para você, Pedro, 2 para ser um pouco mais generosa, para sua consideração final sobre as oportunidades que você vê no seu radar hoje. Kelly, nós estamos hoje realmente num momento de fantásticas oportunidades. Não significa que oportunidades melhores não possam aparecer. Nós falamos hoje, agora quase 1 hora aqui, bastante até da situação de clima, né, que está chegando nos Estados Unidos. Não tenham dúvida que o clima aqui na safra norte-americana vai ser extremamente impactante a preços internacionais, tanto para cima quanto para baixo. Acho que esse é um ponto muito importante que nós temos que compreender. Havendo uma safra boa aqui nos Estados Unidos, preços podem dar uma recuada, ou seja, oportunidades que estão aí na tela agora são excelentes. Havendo problemas na safra, nós teremos preços mais altos, não tenham dúvida disso. A questão fica aí realmente o que vai acontecer com o clima e com toda essa situação de segurança alimentar entrando no segundo semestre. Só um ponto importante que eu quero colocar aqui antes de terminar.
A gente fala bastante do agro aqui, mas uma coisa que está muito no nosso radar, nós lançamos alertas aos nossos clientes já fazem várias semanas, frisamos novamente agora. Nós acreditamos, tivemos essa semana o anúncio da economia norte-americana, que teve uma desaceleração econômica nesse primeiro trimestre. A gente já anunciava isso, que era a nossa expectativa no final do ano passado. Nós acreditamos que os Estados Unidos está à beira da recessão. Se o Fed aumentar a taxa de juros demais, é muito agressivo aqui para tentar lutar contra a inflação, ele vai jogar a economia norte-americana num precipício econômico. Nós teremos uma situação de recessão que, claro, será temporária, trará oportunidades a muita gente, porém, pode trazer uma situação onde o macro cenário, as bolsas financeiras podem ter um recuo mais forte. Isso pode causar uma certa liquidação de ativos de commodities agrícolas. Então, prestem muita atenção no segundo semestre para isso. Obrigada, Pedro. Marco, sobrou para você 1 minuto e 30. Não, a meu não precisa 1 minuto só. Eu acho que o clima vai ditar as regras agora nos próximos 120, 150 dias aí. Né? Nós temos aí numa iminência de um clima norte-americano, como o Pedro muito deixou claro, né? Isso vai trazer oportunidades, isso não significa que se a safra vai quebrar ou vai ser recorde, mas que oportunidades irão surgir, isso sem dúvida nenhuma. E a safra brasileira está longe ainda para iniciar, né? A safra de verão. Então, eu acho que mesmo uma laninha, se ela se confirme ou não, ou se venha fraco ou não, oportunidades com o clima vai ter. Então, quem tiver ligado nos mapas, acho que pode se dar bem nesses próximos semanas e meses. Muito bem, muito obrigada, Marco. Quero agradecer a vocês pelo painel super interessante. Larissa Varholtz, sócia da Valha Agro, que também atua como assessora especial da ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para assuntos relacionados à China. Larissa, uma satisfação recebê-la. Volte sempre. Muito obrigada. Será um prazer estar aqui de novo. Muito obrigada a você e a você também, Pedro Deineca, direto dos Estados Unidos, sócio da MD Commodities Consultoria Agrícola especializada. Volte mais vezes, foi um prazer revê-lo. Prazer, Kellen. Marco Antônio dos Santos, agrometeorologista e sócio-diretor da Rural Clima. Você é muito bem-vindo, volte mais vezes também, foi um prazer. O prazer é todo meu, ainda mais com esse time aqui. Então, fico honrado. Obrigada, gente. Uma satisfação estar com vocês. E uma última informação para fechar o programa de hoje, o agronegócio comemora, a aprovação do projeto de lei do Congresso Nacional, o PLN1, que libera mais de 800 milhões de reais para a equalização de juros controlados do Plano Safra 21-22. De acordo com a Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, os recursos liberam o crédito de custeio e investimentos. E agora, o projeto precisa sair do Senado, ser sancionado pelo presidente da República e enviado ao Ministério da Economia. Só então o Tesouro Nacional poderá enviar ofícios às instituições financeiras orientando a reabertura dessas linhas de financiamento do Plano Safra 21-22. Ainda não há expectativas de prazo para que esse trâmite aconteça. E agora eu tenho um recado para você. Tem dica especial para o produtor de soja aqui hoje. Entre as grandes ameaças para a soja está a lagarta, que caso não seja controlada, ela causa inúmeros estragos, danificando seriamente o rendimento das lavouras afetadas e reduzindo o estande inicial. Isso é preocupante, não apenas para o produtor de soja, mas para todo o país, pois a soja é o grão mais cultivado no Brasil. O combate a esta praga precisa de aliados de alta tecnologia e eficiência, que ofereçam proteção por mais tempo e façam a paralisação imediata da alimentação das lagartas. E seguindo essas necessidades do produtor, a Yara conta com um portfólio completo de soluções para esta cultura, entre fungicidas, herbicidas e inseticidas, como o Hayat, que possui uma nova tecnologia e é a força que o produtor precisa para varrer as lagartas da soja. É excelência contra o complexo de lagartas de difícil controle. Acesse yara.com.br ou aponte o celular para o QR Code da tela para saber mais sobre essa e outras soluções para a soja. Na hora H da proteção do seu cultivo, é Yara. Pode confiar. O Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Nós nos vemos na próxima semana. Até lá. Tchau.
Gado Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida.